Pronto. Pronto. Eita. Agora eu tô te Dani, ouvindo. você tá me vendo? Tô te vendo também, Mas tô te a ouvindo. minha tela está preta, tá apagada. Que estranho, eu tô te vendo e tô te ouvindo. Eu estou te vendo, mas Sim. eu não me vejo. Para mim aqui está tudo apagado. Que estranho, porque aqui eu tô te vendo perfeitamente, tô te ouvindo também perfeitamente. Que coisa, gente. Que doideira. Não sei. Dani, então eu vou sair, vou tentar entrar de novo para ver o que está acontecendo, tá? Tá bom, Peraí. tudo bem. Fica tranquila. Oi, Cacau. Oi, Bia. Tudo bem? Vamos esperar um pouquinho que a Clau não tá conseguindo se ver. Deve ser a conexão lá dela. Vamos esperar um pouquinho só. Vamos ver se agora a Clau entra, que ela consegue se ver. Oiê! Não Não consegue? amei. Dani, eu te vejo, mas eu não me vejo. Que coisa! Acho que não é pra você se ver hoje, então. É, não tem É, problema. Não tem problema. eu A estou te gente, vendo perfeitamente. bom, eu não sei as meninas aí se estão me vendo ou não. Pergunta aí, vamos ver Meninas, você. ateliê dos brinquedos, muito boa noite. Meninas, vocês estão vendo a Cláudia ou só estão me vendo? Diga pra gente, por favor. Nem você virou a câmera agora, nem assim? Ah, ó, tá vendo as duas? Estão vendo as duas? Você não vê nem os Que comentários? nada, amor. Não, os comentários eu vejo. Peraí, eu tô tentando fuçar aqui. Mas. Isso aconteceu comigo, Cláudia. Tava travando, mas já vendo as duas. Ó, Está não dá não. normal. Vocês estão me vendo. O duro é que eu não estou me vendo. Eu não sei se eu estou descabelada, Ai, se eu você está estou linda. centralizada aqui, porque eu estou vendo só você, Dani. Não, você está linda. Pode acreditar, confia em Obrigada. mim. Depois de um dia de trabalho, um dia inteiro, vê se pode, né? Só eu mesmo para te convidar depois de um dia inteiro de trabalho. Ai, que Ai, mas essa, amor. essa é a nossa vida, né, bem? Não tem jeito, Não, né? eu tava até agora, dei aula, aí eu falei, não, vamos começar. Comecei a atender um atrás do outro, eu falei, ai meu Deus, agora chega. Coitada. Eu Agora é hora, imagino. agora Agora é é hora hora, de brincar, né? Agora a gente vai brincar. né? É verdade. Deixa eu tentar Joga essa fuçar água. aqui mais um pouco, enquanto o pessoal está entrando, Fica para tranquila. ver se. Eu continuo Gente, te que vendo. máximo! Eu não sei. Nunca aconteceu isso. Eu Ó, vou fazer continuo minha te última vendo. tentativa enquanto o povo está entrando, tá? Tranquila, eu fico aqui na casa. Oi, Cleide. Oi, Paulo. Tudo bem? Bom, o importante é vocês estarem vendo ela, né? Se vocês estão vendo ela, tá tudo bem. Estão me vendo também, então tá tudo bem. Vocês estão me escutando também? Tá bom? É que ela não tava se vendo, Paulo. Então não dá. Porque ela não tá se vendo, ela queria se ver também. E aí a tela dela tá preta. Então ela me vê, ela me escuta, mas ela não tá se vendo. Vamos ver agora. Obrigada. Vamos esperar um pouquinho. Tomara que ela consiga. Vamos
assim, sem me ver, tá ótimo. Não tem problema, não vai ter outro jeito, Dani. Depois a gente vê o que aconteceu aí. A É a gente vê. primeira vez, né? Nunca aconteceu isso. O meu som tá legal? Aqui eu tô te ouvindo. Menina, som da Cláudia, tudo bem? Conseguem escutar ela? Aí a gente já dá início já. Beleza, Estamos te Paulo? vendo. Estam- Estamos vivendo. Cláudia, primeiramente, muito obrigada por ter aceito esse convite. Oi, Eu que Tati. Tati é minha agradeço. irmã. Minha irmã veio. Muito, Legal. muito obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que depois de uma semana inteira intensa de trabalhos, e você nem pensou duas vezes em agarrar a minha proposta e aceitar mais uma Hashtag tamo comida. junto, né, Dani? Com certeza. Tantas Vamos trocas a lá. gente já Obrigada pelo teve, né? convite. Imagina, fica tranquila. Olha lá, vamos começar. Vamos Primeiro, lá. eu gostaria que você se apresentasse, tá bom? Porque muita Uhum. gente que tá aqui ainda não te conhece. Logo depois eu irei contar um pouquinho sobre mim e aí a gente começa a nossa live, combinado? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá então. Bom, meu nome é Cláudia, né? Todo mundo já viu aí. Eu sou pedagoga e psicopedagoga clínica e institucional, mas atuo como psicopedagoga clínica e atuei como pedagoga durante 28 anos em sala de aula. Aí montei minha clínica, fiquei um pouco com clínica e sala de aula. Depois eu abandonei a escola e fiquei só com clínica. Eu sou de Araraquara e atendo aqui também, na mesma cidade. Muito legal. Tem uma longa caminhada já em clínica, então. De clínica eu tenho aí quase 2 anos, né? Uhum. Mas eu fiquei um pouco com clínica e escola junto, para depois, quando eu me afirmei na clínica, aí eu saí da escola e continuei só com a clínica. Entendi. É, aqui, a Emanuele entrou. Eu tava esperando por ela. Olha lá, tá vendo? Tava esperando por ela. Vamos lá, então. Então, eu sou Daniele, professora de educação infantil e trabalho no consultório também. Então, eu faço os dois lados, né? Eu sou pedagoga, alfabetizadora, eu sou psicomotricista, estudante de neuropsicopedagogia e cada vez mais encantada por tudo, né? Eu acho assim, quanto mais a gente lê, mais vontade de ler e Mas a gente se aprender, encanta. mais a gente se encanta. E assim, o universo, principalmente o universo infantil, ele é muito Sim, vasto, né? Então, o que é aqui hoje, o que é o certo hoje, amanhã não é mais. Então, a pode gente não ser sempre tem que estar verdade. lendo, sempre tem que ir atrás, né? E vamos lá. É isso Vamos mesmo. seguindo, né? Você É sempre isso mesmo. estudando. Vamos começar então, Clau. Oi, mãe! A minha mãe entrou. Oi, Ah, mãe! que A linda! família em Tudo peso, bem? você viu, né? A família em Viu que peso vem. chique! Nem foi Legal! por ameaças, nem foi por ameaças. Entraram. Olha, mãe, 7 horas ali. Eu só bati assim na porta, mãe, pode parar o trabalho, que agora é hora de me ver. Mas tá certo, né? A gente tem que incentivar, tem que É verdade. participar. Vamos lá, então, primeiro, a gente vai contar o que faz o psicopedagogo. Então, vamos lá. Bom, o psicopedagogo, ele faz avaliações para conseguir entender como que o ser humano processa as informações que ele recebe e como se dá a aprendizagem, né, durante esse processo. E aí, através dessas avaliações, a gente consegue fazer um plano de intervenção, onde a gente consegue trabalhar essas inabilidades que são apresentadas durante esse processo. Então, eu vou contar um pouquinho como eu faço lá na clínica, né? Eu Legal. recebo a família, aí eu faço uma anamnese.
né? Eu Isso, faço perguntas exatamente. assim, muito em relação à criança, ao casal, depois da entrada da Isso. criança na família. Pergunto um pouquinho desse mundo escolar para a criança, como foi a entrada dela na Isso. escola, né? Como ela se sente em relação aos amigos também, que é muito importante, né? A relação com o Uhum, outro, né? E depois uhum, disso a gente parte para a parte de avaliação. É muito importante a isso. gente frisar, né? Que existem testes, existem, né? Isso a gente não pode negar. Porém, existem testes que nós podemos aplicar e existem Sim, também outros meios de avaliação, né? sim, com Que na certeza. nossa área, né, é muito grande. A gente pode avaliar brincando, avaliar através de um jogo, né? Então, assim, Principalmente, né, através de com jogos, os jogos certeza. são essenciais, né? Que aí já entra essa parte da prática, né, psicopedagógica, como que se dá essa prática, né? Quando você fala da anamnese, que aí então já entra na prática propriamente dita, é É, todo um processo, né? Que o psicopedagogo ele faz essa avaliação, mas dentro dessa avaliação existem vários pontos, né? Que tem essa anamnese, que muitas vezes a criança chega com a família chega com aquela dor de que apresenta alguma dificuldade, meu filho está indo mal na escola e tal. E aí você tem que fazer uma avaliação para você observar de onde vem essa dificuldade. Será que é só uma dificuldade? Será que não é um transtorno também? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? E com essa certeza. anamnese é mega importante. Alguns psicopedagogos preferem deixar a anamnese, até eu não sei você, Dani, alguns gostam de deixar mais para o meio do processo de avaliação ou mais para o final. Eu, particularmente, gosto de fazer logo no início, antes Do, mesmo de receber a criança. Por quê? Porque através dessa anamnese você consegue colher muitas informações, inclusive se a mãe estimulou essa criança em relação à coordenação motora, né? A parte, a gente sabe que a psicomotricidade, você como psicomotricista sabe bem disso, né? A importância da estimulação da criança nos primeiros, né, anos de vida, os primeiros meses, os primeiros anos, e isso reflete tudo lá na frente, depois na aprendizagem, né? Então, aquela mãe que não deixa a criança comer sozinha, aquela mãe que não deixa a criança pisar no chão, porque senão vai se sujar. Então, quer dizer, ela fica com uma defasagem aí. E tudo isso vai refletir depois lá na frente, durante o processo de aprendizagem, né? E aí, é, dentro, né, já vamos aproveitar o embalo aí, já falar um pouquinho dessa prática, como funciona. Aí, terminando essa anamnese, então aí a gente entra com as avaliações propriamente ditas, né? Que é a EOCA, as projetivas, as operatórias, né? Que é a base, né? E aí depois entra na parte formal, que é a leitura, a escrita, raciocínio, aí a observação cognitiva, como que essa criança está em memória, em atenção, né? tem toda essa Percepção parte. espacial, temporal, enfim, né? E Isso. aí depois a gente, em cima de todas essas avaliações, a gente vai observando se ela apresenta ali uma pontinha, apresentou uma pontinha de TDAH. Então, vamos aplicar um teste específico em uma sessão específica para TDAH. Ah, me parece que essa criança está apresentando dislexia. Vamos apresentar, colocar um teste específico para dislexia. E assim por diante, né? E aí a gente deixa a última sessão para entrega do relatório para essa família. Aí a gente vai explicar como é que foi todo esse trabalho, o que foi observado. Com Super, certeza. ultra, mega importante dizer aos pais que nós não fechamos diagnóstico. Quem fecha diagnóstico é o médico. Nós fazemos todo esse processo de avaliação e aí sim fazemos encaminhamentos, ou para neuropsicólogo para tirar alguma dúvida em relação ao que nós ficamos, ou Emocional. estou em dúvida entre dislexia, estou em dúvida entre isso e aquilo, então vai para o neuropsicólogo. Agora, quando você já tem uma certeza, né? Você consegue observar mais profundamente e fala, não, eu acho que realmente dá para fechar como
como uma dislexia, mas eu não sou médica, então eu já encaminho direto para o neurologista, quer dizer, encurta esse trajeto aí, né, para a família não ficar passo a passo aqui, ali e lá, então já manda direto para o neurologista, né, para o neuropediatra, no caso. Sim, sim. Mas o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre ficar muito atento, porque a gente tem que trabalhar, é um trabalho multidisciplinar. A gente não pode pensar em fechar nada sem antes, né, contar com uma equipe multidisciplinar para estar nos ajudando, Com né? certeza. Seja fono, seja neuropsicólogo, seja neurologista, enfim, né? E aí a Uhum. gente passa orientações aos pais, orientações. Eu não sei você, Dani, mas eu dentro dessas sessões, eu separo uma para fazer uma visita à escola da Eu criança, também. para eu Eu ver faço duas. como isso, para ver como está o desenvolvimento da criança lá na escola. Por quê? Porque a família chega com uma queixa, mas eu gosto de bater essa queixa da família com a minha observação e com a queixa trazida da escola. Entendeu? Aí depois que eu fechei todas as minhas observações, o que, que eu faço? Aí eu mando orientações, passo orientações aos pais e mando orientações também para os professores, Eu também. E não para só ajudar nesse falo, processo. como ainda deixo escrito, né? No Sim, eu próprio deixo tudo, eu relatório, monto né? os Eu deixo relatórios, isso. isso. Eu acho engraçado, a gente já deu vários pulos do gato. Eu faço uma pergunta no nosso primeiro encontro, né? Uma pergunta do tipo: qual é o interesse da criança? O que eles gostam? Por quê? Olha o que eu faço. Para pegar aquela criança pelo coração. Porque eu vou trazer aquele Sim, jogo que eu vou conquistar aquela criança. Por quê? Eu já sim, sei dos interesses dela. Ah, eu já tive uma sim, criança que era apaixonada pelo Homem-Aranha, mas até minha blusa era do Homem-Aranha naquele dia. Tudo muito bem pensado, porque primeiro de sim, sim, tudo é a criação do vínculo. Se nós não sim, tivermos a criação do vínculo com aquela exatamente. criança, nenhum trabalho vai andar para frente. Nenhum. Então, Sim, assim, se a gente sim, conquistou aquela criança teve confiança conosco, a gente vai fazer um trabalho maravilhoso, né? Então, assim, maravilhoso, com certeza. uma pergunta que eu faço questão de fazer é: o que a criança gosta? O que ela gosta de assistir? O que ela gosta de brincar? O que ela gosta de conversar? Quais são os focos de interesse dela? Que a partir disso a gente só trabalha em cima disso. A Sim. Emanuele perguntou aqui: a primeira sessão, vocês fazem somente com os pais por conta da anamnese? Eu faço somente Fala com os você. pais. A criança não está presente nesse momento, porque às vezes os pais precisam colocar alguma coisa que a criança vai Exatamente. entender de um universo infantil, então ela vai entender numa linguagem dela, vai Uhum, internalizar aquilo que na verdade não foi nada do que ela imaginou. Então, assim, os exatamente. pais se sentem muito à vontade em falar coisas que não estão na frente dos filhos, né? Então, a Sim, primeira exatamente. sessão Emanuele, eu, Dani, somente a família. A partir da Sim, segunda, aí sim é a criança. A família nem entra sim, mais, né? É a sim. criança. Você, Clau, conta aqui pra gente como é que é. Eu faço dessa mesma maneira também, Dani. Por quê? Porque muitas vezes a criança está ali, parece que está só brincando e que não está ouvindo, mas você sabe como é que é criança, né? A anteninha está ali, ó, ligadinha, ouvindo o que os pais vão falar sobre ela. Ela sabe que está ali para falar sobre ela. E aí ela acaba pegando alguma deixa ali do pai. Ai, mas por que ele passou por um processo assim, 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 quando era pequenininho, ficou muito doente e tal, então ele não consegue. Então a criança fala, bom, acaba pegando aquela fragilidade para Justificar, ainda né? demonstrar ainda, né, que aquilo, exatamente, justificar aquilo que ele não está fazendo, ou seja, de repente, ele nem tem aquela dificuldade para estar realizando determinada atividade, mas meus pais disseram que eu tenho essa dificuldade, então eu já me Era o que, apoio aí. era o que precisava ouvir, né? Ouvir e ponto. Exatamente, exatamente. Então é nesse sentido. Eu não, eu sempre peço, olha, na anamnese
eu não gostaria que os filhos viessem. E se vierem, eu deixo sempre, né? Quando eles vão, eu deixo numa salinha separada, brincando, fazendo leitura e tal, e tranquilo. Então vamos lá. Vamos para o nosso segundo tópico, né? Qual é o campo, Clau, de atuação do psicopedagogo? O que que ele pode fazer? Não é só em clínica, né? Não é É, só não, ir em instituição, em sim, clínica. aí no caso tem que ter a formação, né? Porque Sim. tem o psicopedagogo clínico, que pode atuar somente em clínica, e o psicopedagogo institucional, que aí pode atuar dentro de hospitais, empresas, escolas, porque é num todo, né? O clínico é no individual, o institucional aí já abrange, né, um grupo de pessoas, tá? Então Tá. é bem bacana, inclusive, o institucional que trabalha em hospitais, porque ele faz esse vínculo, né, entre a escola e a criança que está internada. Então, ele vai observar como está aquela criança, se ela consegue, o que ela consegue fazer. Ela vai até a escola, pega atividades e desenvolve maneiras assim mais práticas, através mais lúdicas, né, para trabalhar com essa criança dentro do hospital. E é bem bacana. Nas escolas, o que, que eles vão fazer nas escolas? Desenvolver projetos que abranjam toda a escola, né? Com um único propósito. Então, assim, existem N possibilidades, né, de trabalhar como o psicopedagogo institucional também. Mas o Muito clínico é só realmente em clínica. Ah, bacana. eu gostaria de trabalhar, eu sou clínica e gostaria de trabalhar em escolas. Não, não pode, porque você tem que ter a formação do institucional. Com certeza. Aí vamos supor, recém-formada, quero abrir a minha clínica, o meu consultório. E aí? O que farei? E aí, vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente: o que eu quero? Eu quero montar meu consultório, eu quero fazer uma parceria em alguma clínica, eu quero atender a domicílio. O que que eu quero? Quais são as minhas condições? Bem, eu estou com uma reservinha e eu quero pegar esse dinheiro, comprar alguns materiais, montar a minha clínica e atender. Beleza. Primeira coisa, primeiro tem que estar formado. Sem a formação, não pode abrir, não pode atender, tá? O que que a gente pode fazer enquanto está estudando? Vai fazendo sua propaganda, vai falando sobre a psicopedagogia, dando alguma ajudazinha aí para quem precisa em relação no Instagram, em relação as orientações, mas não que você vá atender, tá? Pode até falar do seu trabalho, tentar mostrar alguma coisa nas redes sociais, mas atendimento, não. E aí, feito isso, você então decidiu onde eu quero montar, o que, que eu quero fazer. Aí você tem que ver toda aquela parte burocrática também, entendeu? Contador. Exatamente. Então, assim, cada caso é um caso. Primeira coisa que a gente pede: procura um contador e expõe qual é a sua situação e pergunta o que melhor ele acha que você deve fazer. Por exemplo, eu atendo, meu consultório é dentro de uma galeria. Então, essa galeria já tem o alvará de funcionamento, junto à prefeitura, tal. Então, aí entra a minha parte, né, do registro. Então, é o meu MEI, né? Porque a gente tem que ter um CNPJ, porque você vai emitir recibo, e esses recibos podem depois ser usados pelos pais para dedução de imposto de renda. Então, tem que tomar cuidado, porque vai bater seu nome lá pro leão não te pegar. Então, tudo isso a gente tem que, né, levar em consideração. Ó, a Márcia está perguntando: o que, que vocês acham em alugar sala por hora? Muito legal, Márcia. Posso Muito dizer que bacana. eu faço isso, Márcia. Eu ainda Ó, não tenho legal. o meu espaço, eu não tenho o meu espaço ainda, mesmo porque o meu horário ele é muito dividido, porque de manhã eu estou no consultório, à tarde eu estou em sala de aula e à noite eu volto para o consultório. Então, o meu horário ele é muito picotadinho. Então, por enquanto, eu ainda não tenho o meu espaço. É o sonho? É o sonho. Vou conseguir? Vou conseguir. Claro, não Então, no tenho dúvidas momento, disso. no momento, eu alugo por hora, né? E é assim, às vezes a gente, até dentro
clínica que você está, você consegue fazer uma parceria do psicólogo, passar aquela Sim, criança que está com dificuldade para você, para sim, fono, você passa aquela criança, porque assim, é o que eu falo, a criança, ela é feita de caixinhas. Você não vai mexer naquela uhum, gaveta que você não domina. Então, você vai sim, entregar aquela criança para o respectivo profissional. Então, se é um problema de exatamente, fala que eu não posso intervir, eu vou passar para a fono. Se é um problema exatamente. emocional que eu não posso Vai ajudar, para o eu vou passar psicólogo, para o psicólogo. Então, assim, exatamente. dentro de um consultório onde tem outros profissionais, é garantido. Né? Então, assim, para quem está começando, alugar É por ótimo hora isso. é o caminho, É é o ótimo, caminho. é ótimo. Mesmo porque, né, como nós dissemos aí no começo da live, é um trabalho multidisciplinar. Então, Com se certeza. você conseguir colocar tudo isso dentro, né, de um ambiente só, né, por exemplo, você atende dentro de uma clínica onde tem esses outros profissionais, excelente, facilita a vida dos pais, e não tem que pegar daqui, sai, vai para lá, de lá vai para o outro. Eu não tenho, eu abri minha clínica, é só o meu consultório, por exemplo, por enquanto, né? Eu pretendo futuramente montar um espaço maior, onde eu traga outros profissionais, mas por enquanto eu estou sozinha, né? Só Uhum. faço os encaminhamentos. Mas é bem bacana, viu, Márcia? É legal, principalmente se você tiver com outro emprego, né? De repente você trabalha durante o dia em outro lugar e quer atender só à noite, como a Dani faz também. Eu fiz Uhum. isso um tempo, mesmo tendo o meu consultório montado, eu trabalhava em escola, né, o dia todo, saía da escola e aí eu ia para a clínica, né, consultório, e ficava lá até as tantas, né, até atender o último paciente. Só que chega uma hora que isso também, a procura, né, a demanda vai aumentando, e aí você fala, meu Deus, ou eu fico em um ou eu fico em outro, porque você não, começa a ficar difícil conciliar tudo. Mesmo porque demanda de um certo tempo para estudo também, né, Dani? A gente Sim, vive sim. estudando. Então, Com assim, certeza. ou você faz bem uma coisa, ou você faz bem outra. Então, chegou num nível ali que você conseguiu uma quantidade suficiente que dá para você se manter, beleza, aí você pode optar por um só, entendeu? Com certeza. Aqui estou pensando em fazer isso em uma clínica que tem os profissionais. Perfeito, é isso aí. E eu É isso falo aí, muito Marcos. assim, eu aprendi, eu acho que a quarentena veio para ensinar muita coisa pra gente. E eu Sim, aprendi que assim, a divulgação, tanto online como offline, são muito importantes. muito. Você Mostrar a mostrar o que cara. você faz, você dá Exatamente. dicas, até mesmo uma dica que aquele pai que nunca te curtiu, nunca falou com você, ele ouviu aquilo, aquilo vai ficar gravado. E ele vai Sim, atrás de você. Uma hora ele, sim. poxa, a Cláudia falou aquilo lá naquele momento, deu aquela dica. Cláudia, na dica do dia, eu espero a dia chegar para ter a dica da Cláudia. Porque, ai, a Cláudia falou isso. Então aquele pai vai gravar o que você falou. Então você tem que Sim, sim, brincar. Nem tudo que você sim, escreve é direcionado a só pais, nem tudo que você posta é sim, direcionado a só profissionais. Então, assim, você sim, tem que estar com um pezinho aqui e um pezinho ali, um pezinho aqui, e sempre sim, se divulgando, né? sim. Mostrando o que você. Porque nós estudamos para isso. Nós não Uhum. abrimos um livro, né? Ai, deixa eu ver aqui o que tem aqui. Ah, Ah, o que que então, eu vou vou fazer falar sobre hoje? isso. Não, é Não. tudo. Temos um estudo, né? A gente não tá só Sim, brincando, com né? certeza. Isso aí que você falou, inclusive, Dani, né? Para quem não me conhece, eu tenho aí todo dia eu coloco uma dica do dia. Então, como você disse, é bem isso. Às vezes a gente fala assim, não está relacionado à psicopedagogia, mas eu sempre trago um exemplo de algo que dê para você colocar dentro da sua profissão. Por exemplo, o autoconhecimento, autoconfiança, empatia, tudo isso a gente tem que saber trabalhar porque você lida com pessoas, Com certeza. não é? E ainda Então, é uma assim, pessoa em formação, né? É uma pessoa em formação, sim, né? Ainda é sim, com muito mais assim certeza. delicado, né? É Sim, muito com mais delicado. certeza, com certeza. É isso mesmo. Uma coisa que nós não colocamos aqui, mas que eu acho assim, bem bacana, tá passando, né, para as meninas que estão começando,
Já me perguntaram no particular, por isso que eu estou colocando, tá? Sobre nicho, né? Ah, mas você tem um nicho? O que que é um nicho? É você escolher um determinado assunto ali para você trabalhar, né? No meu caso, qual é o meu nicho? Eu gosto de trabalhar com transtornos de aprendizagem com ou sem comorbidades com TDAH. Eu tenho facilidade. Então, por que que a gente fala do nicho? Quando a gente está começando, a gente tem que trabalhar, conhecer todos, né? Todos os transtornos de aprendizagem, que são os famosos DIS, né, da vida, disgrafia, dislexia, desortografia, Geografia. enfim. A gente tem que conhecer esses transtornos e alguns transtornos também do neurodesenvolvimento, como o TDAH, porque geralmente esses transtornos de aprendizagem vêm acompanhados de transtornos aí do desenvolvimento, né, do neurodesenvolvimento, dessas disfunções neurobiológicas, no caso do TDAH, ou um toque, ou um TOD, né? Geralmente sempre tem uma comorbidade ou outra. Então, você tem que saber tudo. Não, detalhadamente, você vai aprendendo com o tempo. Um Claro, tempo, você vai né? estudando, você vai aperfeiçoando, mas se você tiver um nicho para você se aperfeiçoar, criar autoridade naquele assunto, aí você vai ver que as pessoas que começam, as famílias que começam a te procurar, elas vão sabendo que você é bom naquilo que você faz. Porque não adianta você querer abraçar o mundo e fazer um trabalho meia boca, né? Falar português claro. Com Quer certeza. dizer, não vai ser bom nem aqui, nem ali. Por exemplo, eu tenho aba, então, Cláudia, você tem o aba, você atende também autistas, né? Não, eu tenho aba, mas eu não atendo TEA. Por quê? Porque a gente sabe que é muito amplo. É um espectro, assim, imenso, que você tem que estudar muito, especializar muito para fazer um bom atendimento. O conhecimento que eu tenho me ajuda na hora das avaliações, de eu compreender para depois, se precisar fazer um encaminhamento, eu faço. Olha, você vai ou para o neurologista ou para o neuropsicólogo e tal, e bateu o martelo? Bateu. Então, aí eu vou te encaminhar para algum especialista que tenha um nicho inteiro. Aliás, aconteceu isso essa semana comigo. A semana agora que passou, aconteceu isso. Entendeu? Uma família me procurou, olha, Cláudia, eu tive boas referências, né, e tal, e eu gostaria que você trabalhasse com meu filho, que até assim, falei, olha, eu agradeço o contato, agradeço a confiança, porém, eu vou te encaminhar para outra colega de trabalho que tem esse nicho, porque eu quero um trabalho bem feito, entendeu? Sim, sim. Então, assim, para quem está começando, abraçar o mundo é necessário para você conhecer. Mas assim que você conseguir entender onde você se identifica mais, tenha o seu nicho Com certeza. e Eu se falo que aperfeiçoe são, naquilo. com certeza. E eu falo assim, que são afinidades. A gente precisa ter uma afinidade com aquilo que a gente vai Sim, falar. A gente precisa dominar do começo ao fim o que a gente vai trabalhar. Eu também tenho o sim, aba, mas eu também, assim, por enquanto, não, assim, me sinto apta para fazer um bom trabalho. Então, se eu não vou fazer um bom trabalho, eu nem exatamente, começo, né? Então, assim, a gente estuda, a exatamente. gente lê, eu também tenho o curso e tal, mas então eu uso a aba em outros Sim, momentos, porque a né? gente A precisa ter esse análise em conhecimento. outros, com certeza, com certeza. A gente usa em outros, a gente age de uma outra forma, né? Quando a gente Sim, conhece um pouquinho mais, né? Então, assim, o sim, nicho ele é muito importante. Meu nicho será TDAH, a da Márcia. perfeito, Então, perfeito. foca nisso e Foca vai. nele. A gente, inclusive, tá falando da prática, né? O que a gente precisa para iniciar? Além da formação, né? Conhecimento das fases do desenvolvimento. Eu acho assim também fundamental. Sim, Inclusive, importantíssimo. quando eu comecei a estudar, esse aqui foi minha Bíblia no começo. Não sei se você Aham, conhece. O tanto que tá legal. até já escrito, eu colo coisa nele, escrever é ler, voltar. E não é porque eu já tenho
uma caminhada na clínica, que eu não volto nele e A leio. gente Então, sempre assim, tá bem. é a Bíblia, É, esse aqui tá sempre comigo. sim, Eu olho lá e sim. deixa eu Eu ver como trouxe vai também. fazer. Ele é Eu trouxe meu, também aqui. tá vendo? Não tem uma que não tenha ele. Ele é o Ó, queridinho. e assim, Dani, ó, eu tenho aqui, para quem está começando, que eu acho assim essencial para que você saiba o passo a passo, para que você entenda como aplicar. Eu acho, ó, eu Maia. não tô me vendo, tá? Então tá dando para ver Não, aí? dá sim, esse Maia. Simaia Muito bom. Sampaio, tá? Manual Prático do Diagnóstico Psicopedagógico Clínico. Perfeito. Então, É que esse assim, aqui o é meu outra tá todo linha, assim, né? rabiscado, todo Ah, marcado, porque é normal, né? A gente usa mesmo, né? É para isso que a gente compra, é para usar. com certeza, com certeza. É que essa aqui segue. O tanto que o meu eu até coloquei um plástico, tá vendo? Eu plastifiquei, porque é uma coisa Legal. que eu tô usando direto. Da hora eu tô mexendo e olhando. Sim, E é uma outra autora, né? Então, assim, são duas linhas diferentes que seguem outra, mas que têm o mesmo objetivo, a aprendizagem. Né? Então, aqui aprendizagem. ela olha o Exatamente. emocional, ela olha o Sim, motor, cognitivo, sim, a aprendizagem. Das duas, né? sim, São duas autoras sim. diferentes e falam da aprendizagem. Meu nicho, Uhum. a outra lá, Isso. ó. Meu nicho é Ah, Lídia, TDAH. legal. Gente, TDAH não, Legal. vamos mudar também. Legal, é. Mas Tá vendo? sabe, hoje em dia tem parece muita comorbidade com TDAH, né? Então, ó, outro livro que também eu vou indicar para vocês, para quem quer saber um pouquinho mais sobre os transtornos de aprendizagem, é um livro super fininho, super fácil de ler, muito gostoso, é da Lud Olivier, não sei se você conhece, esse aqui, ó, Distúrbios. Sim, distúrbios. tá? Muito É bom. bem bacana também. Então ele fala, é uma linguagem assim bem simples e fácil de compreensão, né? Uhum. E, ó, para quem tem aí o nicho de TDAH, eu tenho duas indicações muito boas. Mentes Inquietas, Bárbaro. E Vencendo, tá até aqui do meu ladinho, Vencendo o TDAH adulto também, muito bom. Tá? Então, para quem tem aí com o nicho TDAH, vale a pena fazer a leitura desses livros também. Olha Tá que bom? maravilha que a Ana falou. Tenho filho com TDAH e disgrafia e ele está fazendo a psicopedagogia. Ó, Bacana, perfeito. parabéns! Parabéns. Você Parabéns, vai ajudar parabéns. muito o seu filho. Muito, muito. Com certeza, Muito mesmo. Só de com você ter o certeza, olhar, né? O olhar e ter ido atrás, já foi assim maravilhoso. com Vai ajudar certeza, muito. com E vamos lá certeza. então. Eu vou até aproveitar uma pontinha aí, Dani, de pedir licença, que como as meninas estão falando do TDAH, amanhã eu tenho outra live que eu vou dar um monte de dica para mães, para adolescentes e adultos que tenham TDAH, para mães que têm os filhos TDAH, dicas aí de como tá melhorando aí um pouquinho ou os estudos ou a maneira de lidar aí com a criança e com o Com certeza. adolescente, tá Não bom? percam, não percam. Vai ser de manhã, não vai? Sábado de manhã? Vai ser às 4 horas da tarde, às 16 Quatro horas. horas da manhã. Tá. Então, Isso, meninas, não percam amanhã. Então, a gente falou então dos livros da leitura, né? Que isso tem que ser isso, diário, né? Desde o sim, começo. sim, E sim. supervisões e estágios? Será que é tão Pois é. necessário? Então, é importantíssimo. Se você me perguntar, é obrigatório a supervisão? Não. Mas é necessário? Sim. É não e sim. Por quê? Não há uma exigência que você tenha uma supervisão. Porém, quando a gente sai da faculdade, a gente sai assim com uma parte teórica ótima, Maravilhosa. né? Maravilhosa. Muito conhecimento e a prática. Aí chega na hora de colocar em prática, e aí, como é que a gente faz? Então, para que serve essa supervisão? A supervisão vai te ajudar a fazer uma análise aí dessas avaliações desse paciente que você pegou, vai te ajudar com o processo de intervenção para te ajudar a observar melhor, para levantar hipóteses, para que você se sinta mais segura. Na verdade, a supervisão é para te deixar mais segura para o atendimento.
Com né? certeza. Porque sem a supervisão, você até vai. Você corre atrás do prejuízo, você pulsa e vai. Só que chega uma hora que você fala, será que eu tô certa? Bate um pouquinho, sabe? Aquela pontinha de A segurança, dúvida, né? A né? dúvida. Dúvidas, falar, ai meu Deus, será que eu estou fazendo os encaminhamentos corretos? Outra coisa, é legal para a hora de você montar um relatório. Por quê? Existem algumas palavrinhas que a gente deve evitar Evitar. na hora de fazer um relatório. Com Tipo, certeza. a criança não consegue, a criança não faz. O não, a gente deve, assim, ó, retirar do nosso vocabulário ali na hora de montar esse relatório. Por quê? Porque senão fica uma coisa muito taxativa, né? A gente Sim. deve colocar sempre na terceira pessoa, para não ficar Uhum. sempre aquela coisa do eu. Então, assim, existe aí um passo a passo de um relatório que é bacana para quem já trabalha, é bacana para estar passando para quem está começando, para criar mais essa segurança, né? Sim, E a segurança, supervisão é confiança, tudo de né? bom. É tudo. Com Tira dó. Deu uma certeza. travadinha, tá me ouvindo? Aí, voltou. Tô te ouvindo, tô Voltou. te ouvindo. É. E E inclusive, na minha pós, né, a minha pós, onde eu fiz, ela foi dividida em duas partes. A primeira, teórica, 1 ano e meio, teoria. E aí você tinha como opção o estágio ou não. Todas que estavam comigo na teoria foram para o estágio. Foi quando a gente mais aprendeu. Por quê? sim, Colocamos a mão na massa. prática, A é. A gente prática. ficou frente a frente com aquela criança, com aquela dificuldade. E aí um estágio assim, ele parece que ele abre não só a janela, ele abre Sim. assim o portal. Porque a gente começa Uhum. a entender aquela criança, a gente precisa acolher a família, acolher a dificuldade, dizer que tá tudo bem, que vamos Sim, juntos dar um jeito no que tá acontecendo, sim, resolver, compartilhar. Então, sim. assim, depois que eu entrei para o estágio, nossa, eu aprendi a fazer relatório em estágio. É Porque uma outra coisa coisa. é a teoria, né? É lindo aqueles escritores e falam assim, vamos lá na prática. E aí, como é que é? Exatamente. Nossa, É e a assim, famosa tremedeira que você fala, não vou não conseguir. vou conseguir, não vou entregar, não quero mais. E aí que o estágio foi fundamental. Eu acho assim, se eu não Sim, tivesse feito, eu ia ter me arrependido muito, porque é onde a gente realmente vê se a gente quer aquilo, se é sim, aquilo e como vamos sim, fazer com aquilo, né? Então sim. assim, eu Exatamente. recomendo para todo mundo que me pergunta, ai, o que você acha? Acha que estágio é fundamental? Essencial. Essencial. Exatamente. A minha Exatamente. pós também teve estágio. A Márcia falou que a pós dela também teve estágio. Oi, Vá, tudo Sim. bem? Pode colocar a criança. Pera que sumiu aqui para mim. Pode colocar a criança ainda não consegue em relatório. Pode colocar a criança ainda não consegue? A Emanuele está perguntando. Ah, tá. Você coloca assim, a criança Está em apresenta desenvolvimento. dificuldade e tal, tarará, sabe? De uma maneira mais suave, tá? Para não ficar muito taxativo, tá? Outra coisa também muito importante que eu lembrei aqui, que assim, o relatório, ele nunca para na mão da família apenas, ou da única professora que Exatamente. está com ele. O relatório vai para médicos, o relatório vai para fono, o relatório vai Sim, para psicólogo. O relatório, sim, ele vai para todos que estão envolvidos com aquele indivíduo. sim, Então, dependendo das palavras que nós usamos, o negócio fica complicado. Então, assim, fica. eu uso muito assim, está em desenvolvimento, está Uhum, em aquisição, assim, tudo porque ele vai conseguir. sim, Porque nós vamos intervir. Com as sim, intervenções, nós, depois de um certo período, que aí nós vamos traçar o plano interventivo, depois a gente isso. reavalia aquela A criança. cada 6 meses, isso. Exatamente, a gente reavalia para ver se o que a gente muda aqui, o que a gente melhora ali. Então, tudo Uhum, é uma questão, é um ciclo, né? Eu falo que tudo é um sim, ciclo. O primeiro que a gente carrega, depois a gente sim, intervém, depois a sim, gente reavalia, até mesmo para sim, dar uma posição para a família, né? Porque a sim, família tá lá, a família quer saber o que está acontecendo, né? E sim, nada como realmente a gente sentar e falar, olha, ele estava aqui. Eu intervi aqui. Olha como ele está agora, né? Para mostrar sim. resultados também, né? Que É. isso é bom E até é mesmo para bacana. autoestima.
Sim, e Pode é falar. bacana que durante o processo, muitas vezes a gente recebe um feedback desses pais. Nossa, olha, a professora falou tal coisa. Nossa, mas eu já notei a diferença dele em casa, na hora de fazer as lições, e tarará. Então, assim, é nítido, você vai conseguindo perceber o passo a passo ali de desenvolvimento da criança. Eu costumo comparar que é como eu trabalhei muito tempo com alfabetização, né? E na alfabetização, assim, você acompanha um passo a passo da criança e você vai vendo aquela evolução e é bárbaro. E na Hum, psicopedagogia também. Se você consegue fazer as intervenções adequadas, necessárias ali para aquelas inabilidades, você consegue observar o resultado. E é com muito certeza. legal. E esses Com médicos que vão pegar esse nosso relatório, eles vão observar como nós colocamos, o que nós observamos, se ficou bem detalhado, de maneira que ele consiga já fechar o diagnóstico em cima daquilo, ele provavelmente vai encaminhar pacientes dele para você fazer a sua avaliação. com Já certeza. aconteceu isso comigo. Aconteceu, eu precisei, mandei o relatório, né, para uma mãe, fiz um encaminhamento para uma para otorrino, né, para otorrino que eu queria que ela passasse para otorrino e eu queria que ela fizesse um exame PAC, né, para ver se a criança apresentava distúrbio ou não. E aí essa médica voltou falando para mim, falou, olha, eu quero o cartão dessa psicopedagoga porque eu gostei muito do relatório. Então, assim, a importância de você discriminar bem tudo aquilo que você observou é muito bom, é muito importante para que ele consiga enxergar aquilo que você observou, não só tópicos, né? Com Porque se você certeza. coloca só tópicos, tá. E como foi esse processo, né, da Fica vago, criança? né? Fica vago, Fica, né? E a gente precisa entendeu? ter em mente que a pessoa que vai ler o relatório, ela precisa entender qual é aquela criança. A partir do momento que ela leu aquele relatório, Exatamente, ela vai saber que criança ele está lidando e qual é a dificuldade exatamente. daquela criança. E nada como um relatório bem feito. Por isso eu volto para dizer como a supervisão ela é muito importante, porque a Sim, supervisão dará o caminho para a gente. Não, isso aqui não está legal. Vamos tentar sim, mudar assim. Ela não vai fazer por sim, você, né? Ela só vai sim, sim, melhorar aquilo que você fez. Né? Porque quem tá com a exatamente. criança não vai ser a supervisora que vai pegar na sua mão, entrar no consultório, fazer com você. Não, quem Não, vai fazer é você. é E ela você, precisa exatamente. ouvir de você como é que tá aquela criança. Uhum, E ler o relatório e saber que criança ela está falando. Né? Então, nada como ter um uhum, relatório realmente limpo. Eu falo que ele precisa sim, ser, ele não precisa ter tantos termos, né? Porque uma criança, sim, uma pessoa leiga não vai entender, mas ele precisa uhum, saber o que está acontecendo, qual é a dificuldade, se é uma dificuldade, se é um transtorno, se sim, tem alguma sim, comorbidade, né? Então, assim, sim, realmente é o jeito que a gente escreve também, é muito importante, sim. né, Clau? E assim, é legal a gente usar alguns termos técnicos na hora de montar o relatório, por conta desse relatório ser encaminhado a outros especialistas. Porém, quando nós formos dar essa devolutiva aos pais, é importante nós usarmos uma linguagem simples para que esses pais entendam o que aquilo que está escrito quer dizer, né? Uhum. Porque também, se a gente deixa assim muito, uma linguagem muito simplista, isso vai para a mão de profissionais, eles né, vão falar, será que Sim. essa profissional entende o que ela está falando? Será Uhum. que ela Uhum. sabe que isso está relacionado a isso? Entendeu? Para fazer essas pontes. Sim, Mas os pais exatamente. realmente não sabem, né? Não. E até Então, assusta, né? Quando escuta uma coisa, assustam. De nossa, mas meu repente ele filho lê tem algo isso. ali e fala, o que é isso? Fala É, calma. Isso não é nada do que, não é nada de bicho de sete cabeças. Tá? Estamos querendo dizer isso, isso e isso. Aí você pontua e os pais também saem mais tranquilos. Outra coisa, Dani, aproveitando o gancho aí, hum, por exemplo, quando há desconfiança, né? Por exemplo, de uma dislexia, é você saber passar para os pais de uma maneira leve e tranquila. Porque esses pais, eles já chegam com uma dor
né, tentando procurar uma solução. E se você coloca essa dor de uma maneira muito drástica, olha, mas o filho, eu observei aí, seu filho tem dislexia. O pai não sabe o que é dislexia, entendeu? Então ele vai falar, pronto, meu filho não consegue aprender. Muito pelo contrário. A dislexia não tem nada a ver com dificuldade, é apenas um transtorno, é uma disfunção, é uma maneira diferente dela aprender, mas ela aprende. Então, aí você vai passar orientações para usar estratégias diferenciadas, entendeu? Então, isso é muito bacana da gente passar para os pais também, Com né? certeza. Oi, Gi! E A Gi aí, entrou. Gi, Então, assim, a gente se formou, ok. Então, eu vou comprar todos os jogos, todos os livros? Não. Deus do Fizemos céu, isso. Eu fiz isso no começo. Eu confesso fiz, aqui, no começo eu fiz, fizemos isso. fiz. Agora a gente realmente para e pensa. Vamos, não Ó, por vamos? isso que é bom fazer a supervisão também, viu, Dani? Mais uma Porque aí. já na supervisão, a supervisora fala, tá, você recebeu o seu primeiro paciente? Qual foi a queixa? Então aí, ó, vamos, vai por esse lado, vai por esse, não, bem. Você Com gasta tudo e certeza. o mundo, Tem né? livros que eu tenho que eu falo, meu Deus, por que que eu fui comprar isso mesmo? Então, assim, é normal, isso é todo mundo, se não passou, vai passar Acaba quem é da fazendo. área, vai Uhum. fazer, vai comprar em excesso, você não vai nem mexer, mas em jogos que você pode muito bem adaptar, né? Você fala, um jogo infantil, você pode fazer. Confeccionar Nossa, confeccionar, adoro. muito. Então, Trouxe umas muito coisas aqui, se der tempo eu mostro para vocês. com certeza, por favor, compartilha conosco. Mas e aí você olha e fala, não precisava disso, mas todo mundo passou por isso. Então, assim, Sim, tem jogos que realmente são básicos e que eu realmente recomendo ter. sim, Baralho, dominó, sim. jogos de Pega a vareta, quebra-cabeça, pega a vareta, a dama. princípio. Por quê? Aí eu volto lá naquela parte do primeiro encontro com a família. O que que ele me falou? O que que ele, ele gosta do quebra-cabeça. Então vamos levar o quebra-cabeça para a sessão, para a EOCA, né? Colocar lá dentro, vamos ver se ele pega. Então assim, tudo tem Sim, uma linha, né? Não é nada assim sim, jogado e pensado, né? Tudo tem um começo, sim, meio e fim. Né? sim, Então, assim, com é normal certeza. realmente a gente comprar tudo, né? Eu É. fui Outra coisa que dessas a gente tem que também. falar, ai, gente, desculpa meus cachorros aqui latindo, acho que tá passando em Eles casa, é querem, assim, eles querem participar da live. eles querem, não tem jeito. Então, outra coisa muito importante que a gente tem que tomar cuidado também, geralmente quando a gente acaba de se formar e está montando lá o consultório, você fala, ai meu Deus, eu não sei tudo ainda, eu preciso fazer novos cursos. E aí você vai comprando curso, vai comprando curso. Para! Não tem necessidade disso. Entra aí no computador, vai lá no Cielo, baixa lá um monte de pesquisas, né? Os dados científicos em relação àquele tema que você quer pesquisar e leia, porque são artigos confiáveis. Não tem necessidade de ficar gastando horrores com cursos online, porque, lógico, eu gostaria de fazer um curso tal que abrange vários conhecimentos e tal. Bacana, mas não tem necessidade de querer fazer tudo só pelo fato de montar a clínica e achar que precisa de todo aquele conhecimento de imediato. Bem, né, Dani? Não sei se você passou por isso também, mas eu passei. Eu no começo, quando a gente sai do estágio, né, que a gente acha que a gente vai pegar o autista, o TOD, né, distúrbios disso, aí a gente começa mas na verdade, vamos falar na prática mesmo, quantos desses a gente realmente finalizou? E com realmente glamour, né? Quantos a gente começou e fez aquela anotação e foi atrás, quantos? Dá para contar em uma mão só, né? Mas assim, não que o curso não seja interessante. É interessante É buscar, interessante, mas mas calma. não é algo que você não viva sem. Com Que certeza, você com não consiga certeza. atender sem, né? E Com outra certeza. coisa, ai, quantos jogos eu tenho que comprar? Eu tenho que comprar muita coisa? Bom, não sei se vocês conhecem, se você quiser digitar aí, Dani, Hum. do Pinterest, que é aquele aplicativo lá Ah, que tem sim. no celular, que a gente pode pegar várias Pro- sugestões, né?
É bem bacana passar para as meninas também. Isso, Maravilhoso. esse aí mesmo. Se cadastre e aí vocês vão ver assim N ideias de você confeccionar. Ó, eu trouxe alguma coisinha aqui, não sei se. Bom, reciclagem, gente. Material reciclável é a melhor coisa do mundo. Então, o que, que a gente tem aqui, ó? Como eu não estou me vendo, vai ver se dá para ver, ó. Folhinho de papel higiênico, tá vendo? Você pode confeccionar junto com a criança, ó. Colocou, encaixou, cortou no meio, encaixou. Ó, tá vendo? Você vai virando Levanta o só um bolinho, pouquinho, Cláudia. Levanta só um pouquinho. Isso, entendeu? perfeito. Deu, Ó, deu, deu. tá vendo? Você vai trabalhando com a criança. Guarda, Alfabetização, tá vendo? Então, guarda, assim, dependendo da guarda. necessidade da criança, né? Você, ó, fiz o outro com a letrinha B, não sei se dá para ver aqui, Boca, tá ba, vendo? Então, assim, ó, boca. é material reciclável, né? Que Que você tem em pode estar casa, né? reutilizando, tem em casa. Deixa eu pegar outra coisa que eu montei aqui, que é bem legal também. Ó, caixinha de fósforo, tá? Você pega lá no Google alguma imagem, por exemplo, com essas caixinhas. Eu trouxe só três aqui só para mostrar para vocês. Com esse daqui, eu comecei a trabalhar com an, em, on e MN antes de PIB. Então, para a criança conseguir trabalhar melhor, conseguir entender melhor, eu fiz em forma de caixinha. Ó, no caso aqui, eu peguei a imagem, colei a empada e dentro eu coloquei, dá para ver, Dani? Peraí. Sim, Eu sim. As coloquei as letrinhas. letrinhas que formam a palavra, É tudo empada. embaralhado. Tá vendo? Então, assim, ó, para quem tem dislexia, excelente. Para alfabetização, excelente. Maravilhoso. Então, assim, um jogo você consegue utilizar para Em vários momentos. desenvolver várias habilidades. Outra coisa, Exatamente. sequência lógica. Geralmente, a gente compra aqueles prontos, né? O que que é a sequência lógica? Deixa eu pegar aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, a sequência, né, dos cachorrinhos se conhecendo, aí a cachorrinha grávida, aí a cachorrinha com os bebezinhos mamando. Então, a criança tem que Colocar colocar a sequência sequência. lógica aqui, na ordem. Cláudio, mas isso aqui é madeira, você comprou? Tá. Depois que eu percebi que eu conseguia confeccionar, eu falei, bom, larga esses aqui, vou criar novos. E aí eu fui para a internet e peguei, digita lá, imagens para sequência lógica, ó, plastifiquei, tá vendo? Sim, Imprimi, sim. recortei, colei, plastifiquei e dá para você montar aqui esse aqui já é maior, né? Já é um pouco mais Sim, difícil, mas sim. se a criança já for maior, enfim, você vai, conforme a faixa etária da criança, você vai trabalhando. Então, você consegue trabalhar com a sequência lógica, para ver se a criança tem. Você consegue trabalhar com criação, montagem de história, né? História. Criar texto. Aí, em cima desse Exatamente. texto, você consegue trabalhar pontuação para as crianças com Exatamente. desortografia. E assim vai, entendeu? Observar a imagem, depois perguntar para a criança o que tinha naquela imagem, ó, a memória do texto, Exatamente. Tem um as outro funções aqui também. executivas. É Sim. maravilhoso, Ó, que eu maravilhoso. confeccionei, não sei se vocês já ouviram falar, é muito parecido com o jogo de trilha, mas ele se chama Tateti, Maravilhoso, tá? Então, maravilhoso. como que é esse aqui? Você recorta, ó, tem as bolinhas, As né? Tá aqui dentro bolinhas. do saquinho. Eu fiz também o joguinho da velha, tá vendo? Aproveitou. Já aproveitei. Então, aí, com as bolinhas, digita aí no Google. Regra, como jogar o jogo do Tateti. E aí mostra, né, que a criança tem que formar três, né, e você tem que trabalhar. O que que a gente trabalha aqui? Vamos lá, Dani, fala para mim. O que você acha que a gente trabalha aqui nesse jogo? Percepção visual, funções executivas, espacial, Exatamente. É isso aí. coordenação. Ai, Cláudia, nós temos 26 segundos. Ai, eu 26, não rapidinho. acredito. Tá Eu vendo? A gente trouxe tem que fazer, Olha a gente aqui tem que quanta fazer, coisa que eu trouxe para vocês. a gente tem que Que fazer uma pena. live só disso. Ó, eu vou derrubar vocês e depois a gente volta. Pode ser? Porque ainda faltam três coisas pra gente conversar.
tá bom? Vamos Eu lá, vou vamos lá. derrubar e já te volto, tá? Espera